10 coisas que você não deve fazer durante uma sessão de acupuntura. Quais são os principais cuidados que você tem que ter ali durante a sessão? Vamos dar uma olhada no vídeo? Olá moçada, professor Arquimedes. Uma sessão de acupuntura é muito mais do que simplesmente colocar algumas agulhinhas de acupuntura ali ao som de uma musiquinha, né? E depois alguém vai lá e uma outra pessoa, né, ainda, vai lá e tira as agulhas do paciente e ó, encerrou a sessão. Quando a gente fala de uma sessão de acupuntura, para quem leva toda a base teórica a sério, desde os seus princípios, a própria sessão de acupuntura já começou no momento em que você fez o contato visual com o teu paciente, a forma como você está inspecionando ele. Eu vou falar depois em um outro momento, né, sobre as 4 ferramentas do diagnóstico, mas a sessão de acupuntura envolve desde essa conversa com o paciente, né, a forma como ele está se comportando, a forma como você vai posicionar ele na maca ou na cadeira, ou não sei, né? Quais são os pontos que você vai recrutar para aquele tipo de sessão, para aquela síndrome que você identificou no paciente, como é que você vai fazer o ângulo de inserção, qual a profundidade da agulha, por quanto tempo você deixa, como é que você vai refazer a remoção dessas agulhas. Então tudo isso vai fazer a diferença em uma sessão de acupuntura. Até a tua energia, a forma como você está naquele dia, vai influenciar nesse tratamento, pensando aí na vibração corpórea e etc, né? Mas eu decidi trazer nesse vídeo 10 coisas aí que você não pode fazer em uma sessão de acupuntura. E tem algumas coisas que passam despercebido. Então presta atenção em todas essas coisas. Número 1, você não vai deixar o teu paciente deitado na maca enquanto você está estruturando a sua combinação de pontos. Quando você começa uma sessão de acupuntura, quando você faz o teu feedback, a sua conversa, né, a sua anamnese com o paciente, esse espaço de você conversar com ele e fazer a sua relação de pontos, quando você está começando, às vezes você tem que parar para pensar. E você deixar o paciente, às vezes deitado na maca de uma maneira desconfortável, já começa a prejudicar, já pode começar a gerar um quadro de tensão musculoesquelética, já pode desencadear um ponto gatilho, já pode comprometer a estrutura física do seu paciente só enquanto ele está esperando. Então presta atenção nisso. Em segundo lugar, você não vai começar a sessão de acupuntura sem você ter uma estratégia definida, sem você ter uma sequência de agulhamentos. Eu sempre trago para vocês que o beabá do agulhamento, da inserção de agulhas, é sentido crânio-caudal, né? Sexo masculino da esquerda para a direita, né? Sexo feminino contrário. Seguindo essa trajetória, sem levar em consideração os dependes, se você vai utilizar um vaso maravilhoso, qual que é o foco de tratamento de repente por onde você tem que começar. Então essa é a normalidade, mas você não vai começar a sessão de acupuntura sem uma estratégia definida, você não vai ponturar os pontos de maneira aleatória, já tem, nem que você coloque num papelzinho e deixe do lado da maca, você vai seguir aqueles pontos na sequência correta. Em terceiro lugar, cuidado com lesão, feridas abertas. Você não pode colocar agulha de acupuntura em um local onde tem uma ferida, mas existem técnicas específicas. Olha a técnica cercando o dragão, né? Existem técnicas específicas para tratar cicatriz, para tratar ferimentos, feridas abertas, né? Então existem técnicas específicas para isso, mas colocar agulha em local onde há ferida não pode, é contraindicado. Em quarto lugar, e presta atenção que tem muita gente que adora maiores emoções, né? Você não vai inserir agulha de acupuntura até o final. Presta atenção, criaturinha. Quando você vai fazer uma inserção de agulha em um determinado ponto, você não pode colocar aquela agulha até o final, ou seja, deixando só a base daquela agulha para fora. Por quê? Por vários motivos, mas o principal é que a agulha ela pode quebrar. Como assim? Presta atenção. Eu já vi em ambulatório, e vamos fazer umas contas rapidinhas aí, né? Ó, eu tô gravando esse vídeo hoje é dia 27 de junho de 2023, às 3h20 da tarde, né? E eu tenho, nesse momento, né? Eu estou com 17 anos de experiência de supervisão em ambulatórios, né? Já tenho aí um histórico, passei pela PUC, pelo Twin System, pela Sescagem, pela Faculdade Espírita, pelo FISEP, pela Inspirar, pela IATAS, pela Sescage,
E se eu esqueci alguma, desculpe, né? Então, nesses 17 anos de supervisão de ambulatório, felizmente, eu nunca vi uma agulha quebrar no paciente. Eu já vi a agulha sair do paciente tortinha, porque ele mexeu o posicionamento ali no ponto X dorsal, porque ele mexeu o membro ali naquela prono ou supino, né? Foi modificado. Então, assim, quando você for fazer a inserção da acupuntura, da agulha, né? O posicionamento do seu paciente já tem que estar do jeito que você vai tirar aquela agulha depois. Presta atenção nisso. Então, inserir agulha até o final está proibido. Eu já peguei agulha quebrada de dentro de pacote. Então, comprei um pacotinho de agulha. A hora que eu fui abrir para usar no ambulatório, tinha agulha quebrada. Mas eu nunca vi, graças a Deus, agulha quebrar no paciente. Mas vai que acontece, vai que você é premiado. Então, toma cuidado com isso. E esse motivo tá ligado já ao próximo fato que você não pode fazer. A quinta coisa que você não pode fazer com seu paciente é, após você fazer a inserção dessas agulhinhas, você deixar o teu paciente sozinho por um longo período de tempo. Principalmente, criaturinha, se você está trabalhando com eletroestimulação. Por quê? Para quem trabalha com acupuntura há mais tempo, sabe que às vezes você faz uma inserção de agulha no paciente e quando você vai ver de novo, essa agulhinha ela foi puxada para dentro. Ou, exatamente o contrário, você introduz uma agulha de acupuntura em um ponto e quando você vai ver de novo, essa agulha já está quase caindo ou ela chegou a cair do paciente. Por que isso acontece, prof? Aos olhos da medicina chinesa, isso acontece porque você está ou em um padrão de deficiência da energia Qi, ou seja, a energia Qi está convidando aquela agulha para entrar porque ela precisa fortalecer a energia Qi daquela região, ou porque o Qi está em excesso e acaba expelindo aquela agulha de acupuntura. Fisiologicamente falando, isso tem a ver com o quê? Com a correspondência, né, com a condição hidroeletrolítica da região, ou seja, com os gradientes pressóricos dos espaços intersticiais. Então, essa pressão entre os espaços ali pode fazer com que uma agulha de acupuntura ela seja puxada, fisgada para dentro ou acabe expelindo, acabe empurrando aquela agulhinha para fora. Então, fique atento. E por que você falou principalmente quando se trata de eletroestimulação? Quando você vai configurar qualquer aparelho de eletroestimulação, o teu limiar ali de intensidade é a sensação do paciente. Você não pode deixar uma eletroestimulação nem muito fraca nem muito forte. Você vai alcançar um determinado limiar. E se por um acaso você alcançou esse limiar, mas aquela agulha ela se aprofundou mais e pegou maior concentração de terminações nervosas livres, pode ser que aquele estímulo se torne de repente mais doloroso para o paciente, acabe incomodando o paciente. Então tem que tomar muito cuidado nessas horas. Ponturou o paciente, fica sempre de olho nele, fica atento. Em sexto lugar, que rola uma discussão gigante em cima disso, né? Mas você não vai colocar as agulhas no seu paciente sem manipular em alguma determinada técnica aquela agulha. Por quê, prof? Olha só, criatura, existem pontos realmente que são pontos de autorregulação. Existem muitos pontos que os autores falam que, olha, a agulha inserida naquela região, ela vai influenciar como se fosse um mecanismo autorregulatório para, seja uma deficiência de Yin, seja um Yang hiperativo, seja uma deficiência de Yang, aquele ponto ele vai fazer aquela autorregulação. Mas existem pontos que a gente tem que entrar com técnicas mais específicas. Por exemplo, se você vai promover uma analgesia, eu tenho que estimular aquela agulha, eu tenho que dispersar, eu tenho que dessensibilizar aquela região. Então vai ser diferente a minha técnica do que eu entrar com ponto tonificante, onde, de acordo com as bases teóricas, eu tenho que fazer a obtenção do DT, ou seja, despolarizar aquele ponto, fazer, né, a aferência nociceptiva ali, de repente, do estímulo da acupuntura, e eu posso deixar aquela agulha só mais alguns instantes naquele acuponto e posso remover. Então, depende do meu objetivo para a conduta em relação àquele acuponto. Em sétimo lugar, criaturinha, você não vai atender um paciente que está de barriga vazia, que está há muito tempo sem se alimentar, e exatamente o contrário também é válido. Não é que você não pode, mas é contraindicado você atender um paciente que tenha acabado de almoçar. Tipo, mas prof, meu paciente ele aproveita a hora do almoço, ele almoça rapidinho e vem para minha sessão. Mas só que tem o seguinte, no caso dos pacientes que estão há muito
tempo sem se alimentar, como tem muito ponto da acupuntura que trabalha e de maneira intensa a mobilização da energia Qi e do Feng Shui, pode ser que tenha paciente que acabe passando mal durante a sessão de acupuntura porque ela não se alimentou muito bem. Então vale a pena você perguntar isso para o seu paciente também. E o inverso é verdadeiro, né? Se eu fiz uma receita, uma refeição, né? Acabei de comer uma feijoada de repente ali e vou para minha sessão de acupuntura, pode ser que nessa mobilização energética, nessa mobilização de sangue, como é que eu posso falar isso? Eu chame o Hugo, né? Eu coloco aquele alimento, aquele meu McLanche feliz para fora, né? Então pode ser que eu passe mal durante a sessão justamente por conta disso. Ponto de acupuntura, gente, ponto de acupuntura não é brincadeira. Tem pontos de acupuntura que fazem cada coisa com o nosso corpo, que vão de lindo a maravilhoso, mas se eu tenho algumas contraindicações ali, pode ser que eu passe mal com aquele ponto estimulado. Então, olha o cuidado que eu tenho que ter enquanto terapeuta, enquanto acupunturista. 8º motivo, pacientes com pico hipertensivo. Acabou de chegar uma criatura para você atender, essa pessoa tá com raiva porque discutiu no trânsito, porque aconteceu alguma coisa, porque se atrasou ali e tá todo, né, descompensado ali de repente, né? Toma cuidado, paciente que você suspeita que tem um pico hipertensivo, ou pacientes que você sabe que são pacientes hipertensos, você está fazendo a inspeção da língua, a pontinha daquela língua está avermelhada, né, as laterais daquela língua são mais avermelhadas, então toma cuidado, vale a pena você pegar ali o teu esfigmomanômetro, o seu estetoscópio, né, fazer a ausculta da pressão arterial, porque existem técnicas, existem procedimentos emergenciais da acupuntura, que você vai baixar aquela pressão arterial antes de entrar com seu tratamento sistêmico. Para esses pacientes que apresentam o pico hipertensivo, você vai entrar com aquelas condutas emergenciais, vai fazer a sangria, né, do ápice da orelha para os auriculoterapeutas, né, ou para quem conhece como Erjan, né, o ponto do ápice da orelha, fazer sangria ali que em questão de poucos minutos você tem um resultado surpreendente na queda da pressão arterial, ou você vai fazer aquele massageamento do ponto estômago 9, né? Por que eu vou estimular o ponto estômago 9? Por conta da carótida, daqueles baroreceptores, né? Ativando aqueles baroreceptores, você envia um estímulo para o centro vasomotor ali da região bulbar, né? Que ele vai fazer o quê? Ele vai sinalizar para o nódulo sinoatrial e vai diminuir a intensidade da contração cardíaca. Então é um outro procedimento emergencial para o controle da pressão arterial, para o controle daquele pico hipertensivo, né? Você pode fazer a puntura do ponto Neiguan, né? Já falei sobre essa técnica aqui, né? Fazer contra o fluxo do meridiano uma puntura um pouquinho mais profunda, né? Ou a sangria do ponto pericárdio 9 também, né? O dedinho feio ali, que você pode fazer sangria. Todos esses pontos com a mesma intenção de baixar a pressão arterial antes de você começar a tua sessão sistêmica. Se eu falei desse oitavo quesito de hipertensão arterial, né? Toma cuidado também com os pacientes que têm pressão muito baixa, principalmente em relação ao posicionamento dele. Paciente que tem uma pressão muito baixa, né, se você deixa ele posicionado, por exemplo, sentado e trabalha com pontos, vamos pegar lá um VB21, por exemplo, né, que é um pontinho hipotensor, pode ser que esse paciente ele se sinta fraco, pode ser que ele se sinta mal, pode ser que ele fique meio, né, opa, o que está acontecendo? Então você pode deflagrar ali um mecanismo de hipotensão, né, como se fosse ali uma hipotensão ortostática, né? Eu tenho que tomar cuidado tanto no pico hipertensivo, quanto eu tenho que ver esses pacientes de pressão baixa, dependendo do meu procedimento, posicionamento e pontos, né? Então é um cuidado que eu tenho que ter adicional no meu procedimento. Em 10º lugar, gestantes. Não tem como eu falar sobre cuidados sem falar sobre gestantes. Então, em 10º ponto, eu tenho que prestar muito atenção se o meu tratamento for para gestantes. Então, presta atenção, né? Existem pontos, existem técnicas específicas para o processo gestacional, né? Eu até deixo de recomendação uma literatura que é mais específica para quem tem interesse em trabalhar com as gestantes, de um livro chamado Domínio do Yin. Então, nesse caso, né, existem pontos tradicionais aí que são voltados a corrigir o posicionamento do feto, né, como lá o ponto bexiga 67. Tem pontos que visam o desenvolvimento embrionário, como é o caso do ponto
R3, o ponto Tai Chi, o ponto R7 Fulyu, aquele ponto o ponto VC4 Guan Yuan, que está muito relacionado tanto nos procedimentos da infertilidade feminina, impotência masculina, na correção dos funcionamentos do gel inferior, dos órgãos geniturinários, né? Então o VC4 é um dos pontos extremamente indicados também para esse período, né? O ponto VG4, o ponto Mingmen, também entra como recomendação. O ponto Shenshu, bexiga 23, também entra como recomendação, mas existem pontos que são contraindicados. Então, se a tua paciente é gestante, principalmente no primeiro trimestre, ela tem que te falar, você tem que perguntar isso. Opa, eu não tinha costume de perguntar isso. Então, a partir de agora, você vai prestar atenção nisso. Por quê, prof? Eu já falei em vídeos anteriores que tem grandes pontos da acupuntura que tem uma efetividade cortical absurda, muito forte, muito intensa. E tem pontos que podem promover a liberação da ocitocina. Só que o que faz a ocitocina? Ocitocina é um dos hormônios lá que promove aquela contração uterina. Então eu tenho que tomar cuidado com esses pontos em particular, um ponto como o ponto Regu, um ponto como o Zusanli, né? Para não estimular esses pontos na gestante, principalmente durante o primeiro trimestre de gestação, mas eu sei que existem pontos específicos que vão favorecer a gestante, que vão facilitar a nutrição do feto, que vão desenvolver melhor aquela criaturinha que está se desenvolvendo, né? Então, em 10º lugar, né, não tinha como eu não colocar gestantes para eu tomar os meus cuidados em relação ao que eu vou fazer. Esse foi o vídeo sobre as 10 coisas que você não pode, né, fazer com o seu paciente. Eu espero que você tenha gostado, né? Se esse conteúdo também fez a diferença para você, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para que toda vez que eu produza um vídeo novo, né, você seja lembrado ali pela plataforma do YouTube. E eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.